Ei, pessoal, boa tarde. Bora lá, né, pra não atrasar, que provavelmente pode demorar a reunião. Então, vamos lá. A gente para no 20, né? Bora pro 21. O controle da frequência respiratória normalmente é realizado em seguida ao controle do pulso, para evitar que o paciente perceba e exerça o controle voluntário. O profissional da saúde deve, que é a alternativa correta, então, né? Bora. A. Manter a mesma posição adotada para controle de pulso, certo, né? Contar o número de inspirações e expirações no período de 1 minuto, observando os movimentos torácicos. Sim, a gente vai observar os movimentos torácicos, deixa eu corrigir isso aqui. Mas a gente não conta, né, o número de inspirações e expirações. A gente conta o número dos dois juntos, né? O número de respirações, né? Que seria seria a inspiração e a expiração junta, né? Então a gente não conta um individualmente, né? Bora para B. Manter a mesma posição adotada para o controle de pulso, contar o número de respirações no período de 1 minuto, observando os movimentos torácicos. Cada respiração compreende o movimento de inspiração e expiração. É igual eu falei antes, né? Então, essa daqui tá certa. Igual eu falei antes para vocês também, né? Vão colocando o xizinho, vão marcando nesse que vocês vão vendo que tá certa. Beleza. Vamos fazer a C, né? E a D, só para ver, né? Porque estão erradas. Mas na prova você já poderia marcar aí para as outras. Mas se quiser conferir, né? Para não ficar com dúvida e tal. Bora lá. Manter a mesma posição adotada para o controle de pulso, contar o número de respirações no período de 30 segundos. Espera aí, 30 segundos não, né, gente? A gente tem que contar 1 minuto inteiro, 60 segundos. Observando os movimentos torácicos, cada respiração compreende movimento de inspiração e expiração, tá certo. Mas não é 30 segundos, é 1 minuto. D. Manter a mesma posição adotada para o controle de pulso, contar o número de respirações no período de 1 minuto e 30 segundos. Aí, de novo, ó, não é 1 minuto só. Não precisa ser 1 minuto e 30 segundos. Observando, não. Então, é B mesmo. Bora lá para 22. Os sons ventilatórios são reflexos do modo como o ar circula nas vias aéreas. Podem ser normais ou anormais. Sobre os tipos de sons normais, ele quer, então, né? Vem aqui na prova, né? Sons normais. Assinale a alternativa incorreta. Então, ele não quer, ele quer a alternativa que não fala de som normal. Então, bora lá. Som contínuo. Som contínuo? Nem tem, né? A gente não tem esse som contínuo. Deixa eu voltar lá. Tipos de sons pra gente ver lá. Cadê? Tá aqui. Excursão, não. Escuta. Escuta. Tá. Ó, a gente tem na escuta. Sons normais. Som traqueal. Aqui, ó. Som traqueal. Som brônquico. Tem aqui. Som murmúrios vesiculares e o som broncovesicular. Então, a gente vem aqui. Som contínuo. A gente não tem esse tipo de som. Então, né, já seria uma alternativa incorreta aqui. Mas vamos verificar o resto. Som traqueal, certo? A gente tem esse tipo de som. Som brônquico também tem. Som broncovesicular também. Som vesicular, murmúrio vesicular também, né? Então, só sobrou esse aqui, né? Que não tem esse tipo de som, a gente não vê, né? Então, vamos lá. E se vocês ficarem em dúvida também, que som contínuo é isso? Nem vi falar sobre isso. Marca o resto o resto você já sabe que tem. Então, a única coisa que você viu que é estranho então você já marca já. 23. Durante a aferição da frequência respiratória em um paciente asmático, o técnico de enfermagem observa que ao respirar o paciente faz sons que se assemelham a assovios. Esse tipo de respiração é chamado de assovio, né, gente? A gente já sabe. Mas bora lá. Voltar lá no slide. Os sons anormais, né? Aqui, normais. Não, normais.
anormais, ó. Deixa eu até sublinhar isso aqui, ó. A gente tem som normal, crepitações, né? Que aqui, ó, sons audíveis são agudos ali, né? Vai fazer tipo uma crepitar mesmo, igual eu falei, né? Você pode esfregar um cabelo no outro que você vai sentir. Que pode ser finas, né? Ou grossas. O finas, um som mais agudo, né? E o grosso, né? Cadê? Tem aqui? Não tem. Mas o grosso, ele vai ser, né, um som mais grave, né? A gente tem um ronco, né? Que é um ronco mesmo. E os sibilos, que é o que? O assovio. O atrito, que é como se você estivesse pegando alguma coisa, fazendo um atrito ali. E a cornagem, ó, é a extração ruidosa, tá vendo? Vai fazer um ruído ali que quer dizer que tá fazendo esforço para respirar. Então a gente até sabe, né? Simbilante. Já até marca aqui, ó. Assovio simbilante, lembra disso. 24. Durante o exame físico do aparelho respiratório, ao avaliar vibração sentida quando o paciente emite um som estridente, quando, quando é requisitado falar 33, o enfermeiro busca identificar o quê? Então, quando a gente vai fazer, para sentir a vibração da voz do paciente passar por ali, pelo tórax, vocês lembram o que que é? É frêmito, né? Frêmito tórax-vocal. Dinâmica pulmonar, não, né? Normalmente é a expressão, ou a expansão pulmonar ali, né? A dinâmica, né? Expansão, né? Criptações grossas, não, né? Criptações é lá na ausculta. Atrito pleural também, lá na ausculta. Então, frêmito tórax-vocal. Se vocês quiserem, igual eu falei, que é bom vocês irem marcando xizinho assim pra professora ver que vocês estão sabendo do assunto, sabe? 25. Considere que o paciente internado na enfermaria apresenta os seguintes sinais e sintomas: distensão do intestino por gases com sonoridade exagerada, percussão e acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. Ao registrar o estado desse paciente no prontuário, serão termos técnicos utilizados pelo profissional de enfermagem, respectivamente. Quais termos técnicos você vai usar para essas anomalias aqui, né? Que o paciente está registrando, essas patologias, anomalia, né? Patologia já seria a doença. Mas ele está com distensão no intestino por gases. Aí é que a gente tem, ó, fecaloma, né? Provavelmente é fezes, né? E a nasarca. Nada a ver, né, gente? Com isso, né? Aí a gente tem constipação intestinal. Não tem nada a ver, né? Tá falando que o som tá mais agudo, tá timpânico, né? Super timpânico, porque tem gases ali, tá falando até que já tem a presença de gases, né? Então não tem nada a ver, né? Constipação geralmente também seria mais, talvez, macias, porque tem fezes ali, né? E flatulência aí seria o acúmulo de gases, né? Nesse caso. Só lembrar, ali em cima, que eu esqueci de falar. O fecaloma é aquele acúmulo de fezes, né? E a nasarca é quando o paciente está todo inchado ali, todo demasiado, né? Então, aqui também não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aqui, a gente tem o abdômen timpânico? Tem, né? Abdômen timpânico. Ou a gente poderia falar hipertimpânico, né? E aí aqui a gente tem ascite. Ascite é o acúmulo de líquido. Então, né, já teria aqui, né, a nossa alternativa correta. A gente tem a D só para ver, né? Certinho, né? Tá, você até copiou certinho dessa vez. Beleza.
Abdômen globoso. Não tá falando nada de globoso, né? Ele tá falando sobre percussão, nem extensão ele não tá falando. Então, não, né? E enterrorragia, nada a ver também. Enterrorragia seria sangramento nas fezes. Não tá falando nada de fezes aqui. Então, tá errado. A gente já marca aqui, né? Lembra de marcar aqui. Pra vocês não marcar normalmente aí, dá um círculo no C lá, né? Aí não sei. Beleza, vamos pra 26. O paciente com queixas de vômitos, diarreia intenso, é admitido na emergência do hospital após um episódio de desmaio. Você é o primeiro médico a examiná-lo. Exame médico? Enfim, eu acho que eu peguei isso aqui em algum negócio de médico. Enfim, ignora, a gente tá mais é médico. Da enfermeira a examiná-lo. E realiza a aferição dos sinais vitais. Pulso de 110 BPM, para lá, pulso. A frequência de pulso, né? Lembrar lá que é de 60 a 100, normalmente. Seria o tomocárdio, né? O branco. Abaixo seria bradicárdio, acima taquicárdio. Então, já até vai preenchendo aqui. Se quiser colocar aqui no. Ele tá no negócio de pulso, realmente, né? Taquicárdia seria os batimentos cardíacos, né? Então, pulso, lembrar de novo, se eu repetir de novo, porque tá errado. Porque a professora considerou, né? Bradicárdia, mas a gente tem como bradissigmo abaixo de 60 e acima de 100 a gente tem taquisfigmo. Então, a gente já até coloca aqui, ó, paciente, e já vai classificando. A gente nem olhou o que ele quer, né? Mas a gente já vai classificando. Mas a gente já viu aqui, né? Também, né? Embaixo já olhei, embaixo eu vi que ele quer classificação. Então, a gente já tá fazendo. A pressão dele deu 110 por 80 milímetros de mercúrio. Tá normal, né? Então, normotenso. Normalmente, se você estiver baixo, 9 por 6, por aí, a gente já considera um hipotenso, né? E acima de 13, 13 por 9, 14 por 9, 14 por 10, já considera hipertenso, né? Bora. Temperatura de 37,8. Ele já tá febril, né? Lembra de 37,8, já é considerado febril. Isso aqui deve ser graus, né? Deu errado aqui. Deu errado. Eita. Não é isso que eu quero, não. Quero graus. Graus Celsius, né? Deveria ter sido pra lá, né? Isso aqui, né? Corrigir aqui. Toque aqui. Frequência respiratória, 22 respirações por minuto. Lembra da frequência respiratória? 14 a 20, né? Então, abaixo de 14, bradipneico. Acima de 20, taquipneico. E normal, né? Normopneico, eupneico. Então, aqui a gente pode falar que ele tá taquipneico. Aí a gente tem a saturação dele de 89%. Lembrar, né? Que normalmente a saturação normal, né, de paciente adulto saudável seria de 95 a 100. A gente está com saturação baixa, né? Ou aqui ele está dando como hipoxemia. A gente pode classificar como hipóxia. Então vamos lá. A gente pode afirmar que ele está o quê? Normossigmo? Não, né? Ele está taquissigmo. A gente já corta isso aqui. Vem, corta aqui, ó. A gente lá na prova mesmo, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente não nem olhar essas alternativas mais. Exclui essas alternativas, não estão certas. Já vem aqui, exclui. Tá, nem olha o resto. Taquissigno, certo? Tem 3 aqui, né? Bora lá. Ele tá normotenso, então hipotenso, não tá hipotenso. Já cortou, né? As duas, né? Sobrou
Sobrou só uma, né? Então a gente já vem e marca, né? Mas vamos conferir. Tá febril? Tá. Tá taquipneico? Tá. Taquipox? Tá. Oxímetro. A gente vem aqui, vai e marca. Se vocês quiserem fazer o X, que nem precisa, né? Vocês já arriscaram. Enfim, alternativa correta, né? Eita, olha aqui. Alternativa correta, pronto. Deixa eu copiar meu certinho aqui de novo. Diminuir então. Ele que tá muito grande. Ai. Paciente de 38 anos, a 27, né? Número 27, bora lá. Paciente de 38 anos se apresenta no pronto-atendimento com queixas de cefaleia intensa, escala 9 de 10, na escala de dor, e queixas no olho esquerdo. Lembrar da escala de dor, né? A gente mede 0 a 10, aí o paciente, meio subjetivo, né? Mas o paciente vai marcar. Então, escala de dor de 0 a 10, ele tá com 9. Então, bem forte, né, dor. Ele não possui história ou doenças prévias que poderiam influenciar nas queixas. Antes da iniciativa de buscar atendimento, ele utilizou ibuprofeno, né, anti-inflamatório, para febre, dor, ajuda a baixar a febre, dor, enfim. Em 2 horas teve melhora de cefaleia, mas tem que ter cuidado também, né? Que o ibuprofeno pode piorar, né? Alguns casos. Geralmente ele vai ser é um anti-inflamatório, né, geral, geralmente para dor mesmo. Teve leve melhora da cefaleia, melhorou um pouco a dor. Aí no exame físico constata-se pitose. Bora lá, a gente vai ter que ir lá nos termos lembrar que é pitose. Peraí. Achei que alguém tinha mandado mensagem no grupo, no WhatsApp, mas não é vocês não. Pitose, bora lá. Pitose, o que que é? Lá no exame físico, lá na cabeça, pálpebra caída, né? Midríase, né? Lembra de midríase, miose, né? Lembrar, tem um macetezinho, né? Que a midríase é a palavra maior, então, né? Quer dizer que a pupila tá maior, né? Dilatada, e miose é a palavra menor, a pupila tá menor, tá contraída. E deslocamento do bulbo do olho. Esquerdo para baixo, é o bulbo, né? O olhozinho ali, o olhinho do olho. Os demais exames neurológicos estão sem alterações. Já na ressonância magnética, identifica-se um aneurisma do círculo arterial do cérebro. Normalmente é AVC, né, gente? Ele provavelmente sofreu AVC, né? Vamos lá, ele quer a alternativa correta, ó. Ele provavelmente quer a classificação, né? Então, bora lá. Pitose refere à queda da pálpebra. Sim, pela paralisia do olho. Ó, sim, certo, né? Da pálpebra superior, né? Tanto faz. Per- da. Mas vai ser a pálpebra superior, né? A pálpebra superior não vai ficar caída, né? Tá certo, então. Midríase, aumento da pupila, certo? Dilatou, né? Midríase, nome maior. Somando os demais anos, ele conduz ao comprometimento do dedo oculomotor. Nível 3. Então, a gente vai. Lembra do. Cadê? Deixa eu ver se tem aqui. Aperta aí. Ó, lembra do nervo? Qual nervo que a gente tem que vai comandar ali, né? Essa parte ali da pálpebra. Normalmente essa questão é certa, né? Acho que a gente nem precisa olhar as restas, né? Mas a gente vai olhar. Tá. Ó, terceiro nervo. Ó, terceiro nervo, certo, né? Mas vamos olhar o resto. Perda da força muscular ocular. Não, né? Pálpebra que fica, a pálpebra que fica caída. Ó, midríase refere ao aumento da pupila. A gente já vem aqui e risca. O aumento da pupila tá certo. Mas, né? Não, nem esse nervo aqui também não, ó.
Não é o nervo 4, o órgão motor é o 3. Pitose é a pérfura da força muscular palpebral? Não. Talvez, né? Músculo levantador da pálpebra superior. Tá, quase, né? É, mas não é da perda palpebral pela parestesia do músculo levantador da pálpebra superior. Não é a queda da pálpebra. É, não é parestesia. Paralisia, né? É, então seria. Esse aqui né, que estaria errado. Parestesia seria formigamento, não tá nem, não faz nem sentido. É a perda da força do músculo, não o formigamento do músculo. Então, a gente vem aqui, marca o xizinho, xizinho. O nervo tá certo? Isso aqui tá certo, mas só isso aqui, né? Parestesia. Então, a gente tem que lembrar dos termos técnicos, né? D. Ptose refere-se à queda da pálpebra, pira, paralisia do músculo levantador da pálpebra superior. Beleza. Midríase é a diminuição da pupila. Não, né? Aumento da pupila. Então, já exclui. Pitose é a perda da força muscular. Não, né? E midríase refere à diminuição. Perda mais ou menos, né? Na força muscular. Porque geralmente você vai perder, né? Porque vai cair a pálpebra. Mas midríase não é a diminuição da pupila. Mas você tem que ser bem claro aqui, ó. Perda da força com a queda da pálpebra. Então, a gente tem a letra A certa. 28. Maria está com dificuldade de mover a língua e detectar sabores amargos no seu terço posterior após apresentar uma queda da pálpebra da própria altura. Vamos lá na língua. Cadê a figurinha da língua? Deixa eu aumentar isso aqui. Ó, qual? Onde que é? Onde que é? Terço posterior. Isso aqui, né? Aonde se sente o sabor amargo, né? Tá, bora lá. Tá. Essas alterações são associadas a quais nervos cranianos? Qual nervo, né? Então, ela tá com dificuldade de mover a língua, é um nervo. Detecta sabores no terço posterior. E a queda da altura, né? Da língua. Tá, bora lá. Quais nervos a gente tem? Ó, nervo craniano facial. Ó, função do paladar. Ó, então a gente já tem, que é o sétimo, né, nervo. A gente tem aqui, ó, sétimo nervo, ó. Aqui não é, né? Esse nervo não é esse aqui e não é esse aqui. A gente tem o sétimo ali. Tá. E o nervo glossofaríngeo, ó, já estava até aberto aqui, ó. Nervo craniano hipoglosso, é o movimento da língua, faringe e negócio. Vamos só olhar o resto. Ótico, motor, motor, trigêmeo, vestíbulo nuclear da audição, ó. E os 9, né, o glossofaringe, que é a sensibilidade de movimentação da faringe, laringe e palato. Os cachorros de novo. E tem o hipoglosso. Deixa eu ver se tem algum aqui, ó. Eita, gente, não tem? Ó, nervos. Peraí. Peraí, acho que eu tô olhando o negócio errado. Ó, sétimo nervo nervo craniano facial.
Peraí, tô olhando coisa errada. Não, tá certo. Ó, nervo craniano facial, sétimo. É... Sete, nervo craniano facial. Aham. Peraí. O que que ela quer? Tá dificuldade. Ah, tá. Ela tá com dificuldade. Ah, primeiro é a dificuldade de movimentar a língua, né? Então seria esse daqui, né? O glossofaríngeo, que viria em primeiro, né? Que é o... Não, esse aqui é da faringe e laringe, ó. O hipoglosso, que é a movimentação da língua. Então, tá certo, né? O glosso primeiro e depois o glossofaríngeo, né? Que é o sétimo. Cadê? Sétimo, né? Mas o que que ele quer? Estamos usando no texto posterior. Ah, sensibilidade, tá vendo? Que ele é da sensibilidade da faringe, laringe do palato. Então ele vai comentar aqui, ó. Aqui. Mas, normalmente também entraria essa 7 aqui, né? Ele tem, né? Mas o glossofaringe, então, que foram comprometidos com a queda, né? Então, a gente também já eliminaria aqui, né? Facial não é. Então, a gente teria o glossofaríngeo só. 29. Imagine um paciente internado na unidade de terapia intensiva em decorrência de um acidente vascular cerebral hemorrágico e extenso. Após a intervenção com colocação de drenagem vesicular externa, os cuidados devem manter pressão intracraniana dentro dos padrões de normalidades. Manteve uma vena, acidente vascular cerebral com hemorragia, né? Não é cerebral, mas é encefálico agora. Pressão intracraniana, mas em cerebral você também vai ver, né? Tá. Qual tipo de alteração da pupila pode constatar, né, o prognóstico do caso? Lembra? Pupila pode ficar caída, né? Enfim, bora lá. Pupila no formato ovoide, devido à pressão intracraniana alta e comprida pela drenagem. Pupila no formato ovoide, né? Tem ali. Vamos ver no resto, né? Faz sentido, né? Vai comprimir, vai descomprimir ali, se você for drenar, né? Pupila, né? Vai ficar um ovoide, tipo um ovo mesmo. Pupila no formato ovoide devido à pressão intracraniana baixa. Não faz nem sentido, né? Se estiver baixa, não vai ficar ovoide, né? Pupilas isométricas e não fotorregentes devendo AVC. Não, né? Pupila isométrica. Talvez até sim, né? Mas não fotorreagentes. Não sei, né? Bora lá. Pupilas com anisocoria devido à pressão intracraniana, não, né? Pupilas anisocóricas, porém fotorreagentes, devido ao que seria essa daqui, né? Mas porque ele sofreu um AVC, mas ele já foi consertado, a gente não vai ter mais alteração do AVC aqui. Então, as alterações que a gente teria seria por causa da intervenção ali. Então, na avaliação, 30, né? Vamos para 30. Na avaliação neurológica, a fala e a linguagem depende dos mecanismos que envolve o órgão fonador. Os músculos da fonação e elaboração cerebral. Ponto. Tananana é o transtorno da voz, afetando o volume, a altura e a ressonância. Então, né, você não consegue falar muito alto. Com voz rouca ou bitonial. Já tem aqui, ó, afasia, né? Perda da voz. Lembrar. Deixa eu ver se a Gil colocou no slide isso aqui. Lembrar. Cadê? Deveria ser, né? Aqui, né?
Disfagia, afagia, não tem, né? Disfonia. Tem disfonia. Afonia, né? Não consegue falar. Perda da fala, né? Mas afasia seria ela não conseguir falar, né? Direito. Tem que. Sim, gente, eu tô ficando doida, não. Tem. Então, a afonia seria. A afasia seria a pessoa se falar, mas falar meio embolado, né? Então, vamos aqui já. Disfagia. Igual já tem ali em cima, né? As slides, né? Dificuldade de engolir. E a gente sobra a disfonia, que é a voz, né? Tá meio rouca. Disfonia, né? A alteração do tom da voz ali. Então a gente já cortaria aqui, né? Já cortaria aqui e aqui. A gente sobra essas duas aqui. Então, mas vamos ver o resto, né? Pra ver o que ele quer aqui também. Ó, transtornos da articulação das palavras ou distorção dos ruídos é chamado de tananã, afasia. Seria ela falar, né? Meio. Seria, né? Distorcido, né? Enfim, né? Mas bora lá. Disartria. A gente tem que ver o que a pessoa quer também aqui, ó. Distorção dos ruídos. Tá. Disartria seria a fala arrastada ou lenta. Então, vamos ver aqui. Ele quer distorção dos ruídos. Provavelmente seria essa disartria. Mas vamos ver qual que é a terceira, ó. Terceira é o transtorno da compreensão e produção da linguagem, tá vendo? Ele falar meio embolado. Então, é isso daí mesmo. Fazia. Disartria fazia, né? Então, tá trocado aqui. E aí, gente? O gabarito tá dando outra resposta. Eu acho que esse gabarito tá errado. Gente, não tem. Deixa eu ver se eu tô confundindo. Disfagia. Dificuldade de engolir, gente. Não tem nada a ver, não. Ó. Não é isso não. É isso aqui mesmo. Esse gabarito tá errado. Com certeza. Mas eu vou ter que. Eu acho que isso daqui também deve estar errado também, tá? Provavelmente deve ser. Não sei, depois eu vou olhar isso aqui, mas isso aqui deve ser. Não sei. Pera aí. Prognóstico. Prognóstico é a doença, é negócio. Mas acho que tá certo mesmo. Depois eu vou dar uma verificada, mas isso aqui tá errado. Esse gabarito aqui tá errado. Esse daqui. Disfonia. Aqui tá invertido, né? Beleza. 31. Um paciente sofreu recentemente um acidente vascular cerebral, AVC, né? Durante a consulta de enfermagem, a enfermeira observou que ele apresenta hemiplegia, né? Não consegue movimentar a parte do corpo, e anisocoria, esquerda maior que a direita. Quais as características desse sintoma e sinal? Bora lá. Hemiplegia, ausência de movimentos no membro superiores e. Tá, não é, seria só, né? O membro superior seria, né? Paralisia de uma das metades do corpo. Então, isso daqui a gente já sabe que tá certo, né? Tá errada. Ausência de movimento também de novo, isso, não. Também de novo, não. Espasmo, não, né? Só sobra isso daqui, né? Mas enfim. Diferença no tamanho das pupilas. Sim, a esquerda é maior do que a direita, tá certo, ó. Vamos só ver aqui, ó. A esquerda é maior, alteração do tamanho da pupila, tá certo? Diferença do tamanho das pupilas. Diferença da pupila. A esquerda é maior do que a direita. Né? Mas essa daqui, por causa da paralisia de uma parte do corpo.
de uma das metades, né? Hemiplegia. Bora para 32. Um paciente chega no atendimento do pronto-socorro relatando ter diabetes sem controle medicamentoso. No exame físico, constata-se inspirações rápidas, ó, de novo lá, né, já até sabe, e amplas interrompidas por apneia, ó. Ele respira, para, inspira, né? Para, né? Já até sabe, né? Tá. Qual o tipo de respiração, né? Já sabe. Iote, a gente vai lá, peraí, só lá para relembrar, né? Ó, e eu errei. Errei, né? Ele não quer biote, não. Biote é alterada. Cusmo, meu Deus do céu. Eu, um doidona. A gente faz isso não. Cusmo, né? Biote é a doidona. Vamos só lembrar aqui pra gente gravar isso. Cusmo é aquela quadradinha ali, vai fazer, inspirar, fazer uma pausa, inspirou, fazer pausa e tal. Biote é aquela doidona, né, que faz pausa também. E Shane Stokes, que ele começa a respirar, vai aumentando a profundidade ali, faz uma apneia. Ele quer a Cusmo mesmo, né? A Cusmo, eu que buguei. É a Cusmo. Então não é biote, né? Biote seria a doidona, espirosa vai respirar. Nossa, vai fazer tipo um assovio, né? A dispneica, não, não. E Shane Stokes também não. Vamos para 33. Leias afirmativas quando o seu aparelho respiratório assinale a alternativa correta. Bora lá. A cianose periférica é causada por circulação diminuída e extração aumentada de oxigênio dos tecidos periféricos. Extração aumentada? Tá. A cianose periférica é causada por circulação diminuída, né? Mas extração aumentada, né? Ficou estranho. Mas bora lá. Ver o resto pra gente ver, né? Se ocorre mesmo, às vezes um membro, né, pode estar carecendo de mais oxigênio, né, do que, às vezes, né, extração aumentada seria igual não sei, frio, né, talvez, vamos ver, né. 2. Avaliação clínica do SCAR, descrita de acordo com a cor, cheiro, consistência, volume, a ocorrência durante o dia, presença ou não de sangue, cuja composição inclui material provavelmente dos pulmões, o muco, da orofaringe, a saliva, secreções, sim, né? Aí a gente nem entra muito nesse negócio aqui, não, né? Tá. 3. As doenças associadas ao hipocratismo digital incluem carcinoma brônquico. É que meu mouse tá doidão aqui. Sepse pulmonar, cardiopatias cianóticas, endocardite bacteriana, entre outras. Vamos só confirmar aqui. O que seria o hipocratismo? Seria o bacteamento digital, é a mesma coisa. Então, carcinoma, câncer, né? Tumor ali nos brônquios, pode ser, né? Sepse também, né? Cardiopatia, cianóticos também, endocardite bactéria, né? A inflamação ali no cardite, no músculo, né? No cardio ali, entre outras, né? Certo, né? Aí a 4. Em condições normais, observa-se dois tipos de respiração, a costal superior e a tóraco-abdominal, que se diferenciam de acordo com o ciclo da vida. Sim, né? Certo. 5. A fase expiratória é cerca de 3 vezes mais longa que a expiratória, sem pausa entre elas, quando se ausculta o som traqueal. Já no múmero musicular, as fases expiratória e expiratória não, né? Não tem nada a ver. Quando a gente inspira, a gente leva, né? A gente até colocou comparação 1 para 2, né? Inspiração, a gente até pode até testar, né? A gente inspira, a gente leva mais tempo para expirar, né?
Então, né, seria... Essa daqui só que tá errada. Seria a D. Né? Deixa eu ver se eu pego o slide aqui para relembrar isso da fase. Cadê? Aqui. Relação do tempo respiratório, 1 para 2, até 1 para 3. Expirar, a gente, na fase da expiração, a gente leva mais tempo. Então, né? Isso está errado. É 34. Ao inspecionar o tórax do paciente, o enfermeiro observa uma normalidade no seu formato, conforme a figura a seguir. Provavelmente ele quer saber qual é essa normalidade, né? Aí a gente tem tórax, pectus, escavanto, com depressão na parte inferior do externo adjacente. Ó. Será? Tá para ser certo, né? Mas vamos ver o resto? Peito carinado, diâmetro no peito carinado, né? Vamos lá ver os tipos de tórax de novo. Cadê? Aqui. Ver se aqui tem outro. Tem todos. Uhum. Ó, o normal, o intonel, né? O barril, o tórax, aquele peito escarvão, tá vendo? É o, é o externo mesmo, que fica meio afundado, tá vendo? E tem o. Esse daqui é o D, né? É o pombo, né? O tórax de pombo que fala, né? Tórax cariniforme, é o pombo, né? O peito de pombo, que fica bem mais pra frente. Aí, bora lá. Então, não é, né? O carinato seria o pombo, não, né? Diâmetro anteposterior aumentar, nem tá aumentado, né? Tórax e barril, não. Se for escoliose, não, nada a ver. Se for escoliose aqui atrás, ó. Cadê? Não, tá aqui. Ó, sifo escoliose. Sifo, aí seria escoliose também, seria isso aqui, né? Seria isso aqui com isso daqui. Então não, né? Ele nem mostra atrás. Tórax, peito escarvando também, mas peraí, com razão anteroposterior e lateral de 1/2, ó, anteroposterior, isso quer dizer que a frente, cadê? Seria menor que atrás, mas não, ó, tá vendo? Não tem muita diferença. Então, essa daqui seria sim, 1/2, mas não é, então é a A. Beleza. 35. A identificação de diagnóstico médico pode ser sustentada por exames de imagens laboratoriais e físicos. Assinale a alternativa que contém sinais e sintomas identificados no exame físico e o diagnóstico médico referente ao sistema respiratório. Então, ele quer a alternativa contém sinais só do sistema respiratório, né? Tá. Na asma, ausculta sibilos, ausência de escarros e ocasionalmente ressonância auscultativa. Sim, né? Normalmente sim. Mas bora lá pro resto. Que é a correta, né? Então tá bom. No pneumotórax, né? Ausculta se sons ausentes. Não, né? O pneumotórax é ar, né? Não, tem nem escarro, né, gente? É ar, né? Seria só hipersonântica também. Hipersonântica também, né? Com a pleura, né? Cheia de ar ali. C. No derrame pleural, há ausência de som ao escutar o pulmão acometido. Tá, certo. Presença de escarro, não. Mas sei sim, mas carro não, né? No hemotórax, ausência de sibilos, não. Escarro, de novo, não. Pneumonia, surto de sibilos, sim. Estertores, escarro, sanguinolento, espumoso, bem como assistei sobre... Então, escarro sanguinoloso aqui que é, né? Mas negócio, sibilos também não, mas pode ter, né? O sanguinoloso, mas né, não sei. Espumoso, mas não, a gente não escuta sibilos, né? É mais no asma mesmo, então, pode escutar, né? Mas enfim. Mas estertores, né? 36. Um paciente chega à unidade de atenção básica alegando sintomologias para tuberculose e após a avaliação do enfermeiro solicita que o médico avalie imediatamente.
Conforme a avaliação do médico, o resultado positivo no teste rápido molecular da tuberculose, inicia-se o tratamento medicamentoso e orienta-se sobre a coleta de escarro. Depois de alguns dias, a pessoa retorna para receber o resultado do escarro, corresponde à presença da doença. Então, deu positivo, né? Então, quais sinais e sintomas que o enfermeiro identificou para solicitar de imediato a avaliação do médico? Quais sinais que o paciente estava tendo que o enfermeiro desconfiou que poderia ser tuberculose, né? Presença de hemopetismo, né? Lembrar lá que hemopetismo é sangue na tosse, ao tossir, né? Febre persistina, sudorese noturna, emagrecimento, cansaço e fadiga, provavelmente, gente. Bem definitivo aqui. Tá. Isso aqui tá bem certo, né? Aqui é mais pra saber o que é a doença, né? Eu esqueci, até de passar pra vocês, mas vocês dão uma pesquisadinha aí. Bora lá. Ausência de tosse. Não, né? Já para aqui, que é tuberculose da tosse. Teste rápido molecular para tosse. Ele nem fez o teste. Como que ele vai saber? Ele não fez o teste primeiro, ele viu os sintomas do paciente, não foi fazendo o teste. Porque senão você vai testar todo mundo, né? Febre noturna, sudorese, pança torácica assimétrica e presença de frêmito tátil em fases bilaterais. Oi? Não, né? Ausência de tosse de novo, ó. Mas aqui, vamos voltar aqui. Expansão torácica assimétrica. Seria assimétrica, seria diminuído, né? Presença de frêmito em fase. Mas também não tem nada a ver também. Ele nem fez aqui, só perguntando os sintomas do paciente. Então seria a 37. Leia as afirmativas sobre a avaliação do abdômen e assinale a alternativa correta. 1. A sequência para a avaliação do abdômen é inspeção, ausculta, percussão e palpação. Certo? Certo. Deixa eu ver aqui, né? Tô levantando o microfone aqui com a mão. Meu Deus, bugou tudo. Deixa eu só aqui. Os ruídos intestinos, 2, né? Os ruídos intestinais normais têm tonalidade aguda e gorjejante. Sim, né? Ocorrendo. Eita, o negócio ficou na frente, tá bom, né? Ocorrendo. Deixa eu ver aqui no meu celular. Não vi, não. Ocorrendo de forma irregular a cada 5 a 10 segundos, mais ou menos. Sim, né? É 5 a 35, né? Com uma frequência entre 5 a 30 vezes por minuto. Então tá certo também, né? A3. A percussão por piparote, né? A semiotécnica avalia a presença de líquido na cavidade abdominal. A gente não viu, né? Isso, né? Mas Mas tá certo, tá? A gente não vai cobrar isso daqui, não, mas se vocês quiserem dar uma pesquisada depois. A ausculta abdominal se inicia no quadrante inferior esquerdo, próximo ao piloro. Inferior esquerdo? Ao piloro? A gente não começa, a gente começa do direito, né? A gente começa assim, em sentido horário. Então não é assim, em sentido horário. Não tá errado. A medida da circunferência abdominal é meta para avaliar o risco de doença cardiovascular, oi? Somente pode dar doenças cardiovasculares, né? Somente mulheres homens não, né? Homens também. Homens, mulheres, tanto obesos ou não, né? Então tá errado. A gente tem 1, 2 e a 3 certas. Cadê? Letra A. Tá certo o gabarito lá também. Verificando aqui também, né? Os gabaritos que eu acabei de ver que tá errado. Tá, 38. A palpação superficial descompressão dolorosa, sinal de Bloomberg, aquela do ponto de McBurney, lembra da apendicite? É realizado com cobre, já até falei, né?
Ó, constitui um sinal importante de apendicite, tá certo. Vamos ir eliminando já o resto, ó. Peritonite, não, né? Não é do peritônio, inflamação do peritônio, não. Constitui importante sinal de apendicite, tá bom. Sim, depois a gente vai conferir. Obstrução intestinal, não. Só vamos pra ir mais rápido aqui, senão vai demorar muito. Constitui importante sinal de periodonte, não, de novo. Então, sobrou pra gente a A e a C. Vamos ver qual que das duas tem uma coisa errada. Depois de descompressão, busca dos órgãos da a cavidade abdominal gera dor acentuada na região do quadrante inferior direito, certo? A necessidade de realizar essa manobra ocorre quando se identifica ruídos intestinais diminuídos ou ausentes. É estranho, né? Mas enfim, né? Certo. Constitui importante sinal de apendicite, pois a compressão brusca de órgãos. Nananã. Gente, isso aqui, meu gabarito tá errado de novo. Eu achei que era A, não é A, esse é a C. Porque não é nada a ver com ruído. É a ver com a hipersensibilidade na palpação. A pessoa vai sentir dor na palpação. Então você já faz esse tipo de exame para ver se pode ser apendicite mesmo. E de novo, meu gabarito tá errado. Bora lá. É porque eu peguei o gabarito no final da página, né? Mas, na verdade, foi de um livro que derivou para outro site, né? Mas enfim. 39. A percussão é a terceira técnica utilizada na avaliação abdominal e possibilita. Deixa eu ver se eu respondi tudo aqui. Que depois eu vou falar, vou enviar esse negócio aqui de novo. Tá. Percussão direta, 39. Só ver aqui. Ver se eu marquei tudo aqui. Tá certo. Então, seria 39. Vou enviar depois esse gabarito de novo. 39. A percussão é a terceira técnica utilizada na avaliação abdominal e possibilita avaliar a densidade do conteúdo, a presença de líquidos e massas, bem como localizar e delimitar os órgãos. O enfermeiro deve realizá-lo no quatro quadrantes, identificando os sons. Com base nisso, assinale a alternativa correta. Tá. Ele quer. Tá, ele quer sobre a percussão, né? Sobre os sons. Então, percussão direta ou indireta no abdômen produz sons descritivos como timpânicos ou maciços, dependendo da estrutura. Sim, né? Tá certo? Por enquanto. Som timpânico é pela quantidade de ar nas vísceras, ocas, no trato intestinal e maciço sobre órgãos solos, como fígado, nananã, ou colo cheio de fezes. Tá certo, né? Certíssimo. A gente poderia até marcar já, mas vamos ver o resto. Opa, tem muito. Tá. O timpânico é o som claro e de timbre baixo. Baixo? Acho não, né? Semelhante à batida de tambor, tá. Negócio de está sendo encontrado sobre o fígado, não, né? Não é sobre o fígado. Fígado é órgão, não. É maciço. A ausência de ar ou superposição de uma víscera sobre o osso intestinal dá origem a maciçez, sim. Que é um som surdo audível sobre órgãos sólidos, como estômago vazio, aí? Não. Estômago vazio vai estar com timpânico. Intestínico também. E timpânico é um som claro de timbre alto, semelhante a batida de tambor. Nananã. Pequena presença de ar, suposição de uma vez sobre uma alça intestinal, dão origem a maciçez, de novo? Não, é o timpânico. Tá. E a percussão direta, direta do abdômen, produz sons descritos como timpânicos ou maciços. Tá. Temos timpânico pela quantidade de gás, as vísceras, óculos, o trato intestinal e maciço sobre alguns solos. Massa, mas é o colo cheio de fezes. Peraí. Nanã. Isso daqui, né? Seria, né? Certo, mas né? Aqui tá mais detalhado, né? Mas aqui não tá detalhando, né? Dependendo da onde você vai percutir também, né? Porque não é todos os lugares que vão dar tipânico, maciço, fígado, mas é só maciço. Então, certo.
Preciso ir no banheiro, mas eu vou terminar aqui, ó. 41. Assinale a alternativa correta quanto à sensibilidade do ângulo costo-vertebral que se realiza na percussão, né? No rim, no trás, né? Atrás, né? Para avaliar o rim, né? Recomenda-se utilizar uma variação da técnica punho-percussão, cujo é de trás, né? Cuja semiotécnica pode ser descrita da seguinte forma. Coloque a mão sobre as duas costelas, tá. Tá certo, né? Vem aqui, ele que é o correto, então provavelmente essa daqui também seria certo. Muito vontade de ver. Então, para avaliar o rim, recomenda-se utilizar a B, né? Vamos ver. Variação da técnica de percussão, tá. Coloca a mão no não. Tá, vamos ver. Corda ulnar no outro punho? Não faz nem sentido. Tá. Tá errado. Para avaliar o rim, tá. Vamos ler. Não, e golpeia com a mão. Com a borda ulnar no outro punho, ocorredor na inflamação renal na região paranéfrica. Não. Nossa, pielonefrite, tô falando. Nossa. Tá. Tá, a gente já vai marcar que tá certo, a gente marca que tá certo. Pronto. Vou correr aqui pra terminar isso logo. 41, vamos pra 41 logo. Durante a anamnese, o enfermeiro coleta informações referentes aos sinais e sintomas do sistema gastrointestinal com base na nomenclatura padronizada nos termos. Seguir, escolha a alternativa correta. Tá, ele quer os termos, tá certo, né? Bora lá. Nossa. Gente, disfagia. Tá. Disfagia se traz de dificuldade de deglutição. Já pirose, sinônimo de azia, sim, sim. Sensação de ardência, sim, né? Pirose e azia, né? Sim. Odinofagia, dor torácica, oi? Odinofagia, e tem uma quantidade perturbadora profunda que difere da pirose. Gente, eu vou fazer uma pausa, preciso ir no banheiro. Bora, voltar. Quase que eu paro a apresentação. Deixa eu ver. Parei. Não. Bora lá. Disfagia se trata de dificuldade de deglutição? Sim. Pirose, azia, nananã. Tá. Sim, certo. Aqui.
Odinofagia, dor torácica, estranho, né? Causada pela deglutição. Sim, é dor causada pela deglutição, certo? Do engolir. Nananã, tá. 3. A presença de sangue vermelho vivo no volume é hematese, sei. E a coloração amarela esverdeada caracteriza como biliar, sim, né? Geralmente é eita, vesícula biliar, da bile, né? Nossa. 4. Sinal de Rovsky. Lembra que a gente viu lá em cima na primeira aula? Primeira correção, né? Que também pode ser da palpação de apendicite, né? Então, apendicite aguda, tá. Mas a gente não viu, a gente não vai cobrar, tá. E sinal de Joubert é encontrado quando a percussão da linha média axilar sobre a área hepática produz sons timpânicos em vez de maciços. Indicar livre na cavidade abdominal pela perfuração de víscera oca. O sinal de Joubert, gente. Sim, é isso. Quando a gente encontra sinal maciço, então. Não, maciço. A sinal timpânico, onde que deveria estar o fígado, né? A gente não viu, né? Porque é bem difícil a gente até achar o maciço do fígado, mas imagina a gente saber que o fígado estava ali, mas enfim. Então todos estão certos, mas se cair sinal de Jorge, que já sabe que é. Então, né? Acabamos aqui. Eu vou salvar aqui para a gravação, vou salvar e já envio para vocês.